Nossa aula de agora à tarde é sobre processamento de leites e derivados e a gente está falando sobre o tema ordenha, ordenha de vacas, tá? Porque normalmente é o leite mais adquirido no mundo todo. Claro que pode, o processo de ordenha de búfala é o mesmo. O processo de ordenha de cabra pode ser assim, automatizado? Pode. Não pode ser as mesmas teteiras, certo? Porque o Uber da vaca é bem, ou o Uber da cabra é bem menor. Então, são teteiras adaptáveis ao animal que está sendo ordenhado. A gente já viu que o tipo, a ordenha, ela pode ser de dois tipos: a ordenha manual e a ordenha mecanizada, ordenha mecânica. A gente viu que na ordenha manual tem uns equipamentos bem interessantes que a gente percebeu lá, que é o canzil, que é pear a vaca, né, colocar o bezerrinho, algumas características bem peculiares. Com relação à ordenha mecanizada, ordenha mecânica, nós já vimos dois tipos. Vimos a chamada balde ao pé, né, foi demonstrado, inclusive, tá lá na aula de hoje, no Classroom, alguns videozinhos pequenos, 7, 8 minutinhos, para vocês acompanharem essa forma de ordenhar, né? Esses videozinhos auxiliam bastante. E a gente viu a outra ordenha, que era a ordenha chamada espinha de peixe. Formatozinho de uma espinha de peixe. A gente já está conhecendo alguns termos como fosso, sabe do que é que se trata, né? Já falamos de teteiras aí, ordenhadeiras, então a gente vai conhecer um outro tipo de ordenhar essas vacas, tá certo? É a ordenha chamada de ordenha Tander, tá? Tander. Opa, chegando a Hilda por aqui. Seja bem-vinda, Hilda. Então, estamos começando há pouco. A gente tem esse tipo de terceiro tipo de ordenha que a gente vai conhecer, que é a tandem, tá bem? A diferença dela da ordenha espinha de peixe é que ela é uma abertura lateral. A gente vai mostrar um modelo, tá? Uma diferença mínima. O operador também trabalha em um fosso, que é muito bom. O fosso é esse buraco central aqui, esse vão central. Ele tem uma profundidade para que o operador fique na altura dos tetos da vaca. Milena, chegando, tá? E para que fique na altura dos tetos da vaca esse esse ordenador, né? Esse operador. Os animais ficam em baias individuais. Baias são as casinhas, são os locais onde os animais são acomodados, tá? Em fila ao longo do fosso, certo? Fica numa fila indiana. O que é essa fila indiana? Um atrás do outro, tá? E os animais são manejados individualmente. Não é tão comum como a ordenha espinha de peixe. A gente vai ver algum desses formatos. Quais são as vantagens, né? É uma ordem individual sem interferir com o tráfego dos demais. Ou seja, eu boto uma vaca, terminou, eu tiro, eu venho, boto outra vaca, terminou, eu tiro. E assim vai. Eu não preciso vir com uma ordenhadeira espinha de peixe que eu tenho que trazer todos os animais. São 3 ou 4 animais em cada baia, né, que é um número ideal. Então, do lado de cada fosso são mais ou menos um espaço para até 4 animais. Eles ficam em linha, né, paralela ao fosso. Se o fosso está nesse sentido, então as vacas vão ficar nesse sentido, uma atrás da outra, só que cada uma no seu cantinho. Esse cantinho é chamado de baia, certo? Então essas são as principais vantagens. Qual as desvantagens? A distância entre o Uber é grande, né? Então o ordenhador dentro do fosso vai andar mais. Observe bem, na espinha de peixe,
as vacas ficam assim nas laterais, né? Então, a traseira da vaca, o úbero um do outro está pertinho, tá? Já na tandem, os animais elas ficam uma atrás da outra. Então, aqui está a traseira de uma vaca e aqui está a traseira da outra vaca. Então, ou seja, o ordenhador vai andar mais de 1,5 m entre uma vaca e outra, tá certo? Então, essa é uma das desvantagens. O espaço de circulação do ordenhador aumenta bastante. Mais de 4 vacas, a necessidade de um segundo operador. Está dizendo que se eu tiver que manter mais de 4 vacas em cada lado, é necessário um segundo ajudante, uma segunda pessoa para auxiliar nesse processo de ordenha. A eficiência desse sistema é mais baixa do que a espinha de peixe. Lógico, vai ter mais circulação, eu tiro uma vaca, boto outra que já terminou, tá? Outra desvantagem é que ela tem um investimento relativamente mais alto do que a espinha de peixe. Ou seja, ela tem mais desvantagem do que a de espinha de peixe, até por questão de espaço. Porque na espinha de peixe, colocando nas laterais, um ângulo de 35 graus, né? Isso me diminui o meu espaço, o espaço do meu galpão, onde vai ser feita a ordenha, né? E já no caso da tandem, né, eles vão ficar uma atrás da outra. Então, o espaço é muito maior. Então, é um investimento bem mais alto. Então, tá aqui o exemplo, ó. Vocês estão vendo? Aqui tem o desenhozinho, parecido com a espinha de peixe. Do lado esquerdo tem o desenho, parecido com a espinha de peixe, certo? E aí as vacas colocadas em fileira, essa fileira que se diz indiana, certo? E aqui do lado nós temos 2 exemplos, se vocês olharem a fotinha, né, a ilustração de baixo, vocês vão ver cada vaca dentro de uma casinha, dentro de uma cabine. Então, essas são as baias. A grande vantagem é essa, que uma vaca não vê o que está acontecendo com a outra, e aí é possível colocar o bezerrinho do lado, amarrado, tá? Então, essa é o modelo da ordenha tandem. Bem, muito parecida com a ordenha espinha de peixe. O que a gente vê de diferença é a forma de alocar essas vacas. Tá? Então, essa é uma ordenha espinha de peixe. Nós também temos outra ordenha, outro tipo de ordenha. É a chamada ordenha poligonal. Já estamos na quarta ordenha mecânica, certo? Na quarta ordenha mecânica. Então, como é essa poligonal? Pelo nome já dá para imaginar que é um formato de um polígono, certo? Então, foi uma ordenha desenvolvida na Universidade do Estado de Michigan, tá? Ela tem 4 lados utilizando plataformas em espinha de peixe. Disponível no mercado no número de 4 a 10 vacas por cada lado. Univantagem do sistema espinha de peixe e da abertura lateral. Ou seja, ela pega características do modelo 3 e do modelo 2, juntando a tande e a espinha de peixe. Sua eficiência é de aproximadamente 25% maior que a espinha de peixe, certo? Então, ela produz, ela tem uma agilidade, né, tem uma facilidade de utilização e dá uma produção elevada, né, e essa produção pode ser até 25% a mais. Ou seja, se você fez uma ordenha na espinha de peixe e conseguiu 100 litros de leite, com essa daí, no caso, você iria conseguir 125 litros de leite, certo? Tem as mesmas vantagens para o animal e o operador do sistema espinha de peixe. Então, pode-se dizer que a poligonal é muito mais melhor de bom, né? Tô brincando. Eu sei que a mãe tá aí do lado e tá dizendo, meu Deus, essa professora ensina isso. Tô brincando, viu?
Então, pode-se dizer que a poligonal é bem melhor que a espinha de peixe. Então, a gente pode ver aí que já tem uma vantagem. Afinal de contas, é a mesma possibilidade para o operador e para o animal, tá? Então, mas a gente deve ter algumas vantagens e algumas desvantagens. E a gente tem um exemplo, ó, de uma ordenha poligonal, certo? Ela tem um lado que é na horizontal, tá certo? E ela tem um outro lado que ela já tem um certo declive, certo? Observem que o fosso é muito maior, né? Bem mais aberto, certo? Então, é um equipamento mais caro do que o espinha de peixe, mais caro do que o Tandy, tá? Mas, em compensação, também é um equipamento que produz muito mais. Então, se você tiver bastante, um rebanho grande, essa pode ser uma possibilidade, essa ordenha poligonal, ok? E aí nós temos uma outra ordenha. Eu acho que essa é a última que vocês vão conhecer hoje, tá? É a ordenha rotacional. Ela se baseia na ideia de se movimentar a vaca até o operador. É uma plataforma móvel. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Já foram num parque de diversão? Viram como é o carrossel? É? Ele fica lá paradinho e os cavalinhos só rodando. Pronto. A ordenha rotacional é um carrossel, só que é um carrossel com quê? Com vaca. Né? A vaca, né, ela é redondinha, esse tipo de ordenha já está dizendo, rotacional, e aí as vacas entram de costa, elas são acopladas de costa, e o operador fica num canto só. E aí a máquina, o maquinário fica circulando. Ele fica circulando feito um carrossel? Não. É uma volta tão leve. Uma volta dá aproximadamente 7 minutos. De 7 a 12 minutos. Que é o tempo do giro em que essa vaca é ordenhada. Então, elas ficam enfileiradas, é como se estivesse numa fila para entrar no carrossel. Elas ficam enfileiradas de um lado, e aí ela se encaixa nesse carrossel, né? Nessa ordenha rotatória. Encaixado as teteiras nela e ela sai rodando devagarzinho com a teteira acoplada. Quando ela chegou mais ou menos a 7 ou 12 minutos, ela chegar do outro lado, tem um local que ela é retirada. Então, essa máquina, ela não para, ela fica rodando devagarzinho e entra uma vaca, dá uma volta, sai do outro lado. E se nessa volta toda a vaca não tiver terminado a ordenha, não tira a vaca, ela dá outra volta. Entendido? Então, tem uma entrada numa plataforma individual, certo? Então, tem dois caminhozinhos até a ordenha rotatória. Um caminho que entra, essa vaca entra e é encaixada de costa, depois colocada a teteira e começa o processo dela. Isso não para não, viu, gente? Quando ela entra, eu quero que vocês imaginem que isso não é uma rotação feito louco, tá? É uma rotação muito, muito lenta, que nem dá para perceber quando a vaca entra na ordenha, certo? Vai que é muito agressivo, essa vaca vai ficar balançando, trepidando, e aí o que é que ela vai fazer? Esconder o leite, porque ela está desconfortável, certo? Então é muito lento. Sua eficiência depende do número de baias. Pode ter de 6, pode ser uma ordenha pequenininha, que dê até 6, como pode também de até 24 vacas, certo? É uma ordem que possa entrar 24 vacas de uma vez só. E é de 30 a 100 vacas por hora, ou seja, em uma hora eu posso ordenhar até 100 vacas, dependendo da quantidade de baias que eu tenho, né? Dependendo de localzinho para essas vacas entrarem.
Uma grande desvantagem é caríssima, né? Esse tipo de ordenha eletrônica, né, mecanizada e eletrônica, as duas coisas, os dois fatores juntos, ela é caríssima, certo? Porque todas essas teteiras, elas ficam acopladas no local onde tem a vaca. Ah, então se eu tenho 24 baias, eu vou ter que ter 24 teteiras, porque elas saem rodando com a vaca. E aí elas são acopladas a um cano, esse cano superior, deixa eu ver se eu já tenho outra foto, tá aqui uma foto legal. Tá? Então, para vocês verem, olha, as vacas, elas ficam numa posição mais ou menos de espinha de peixe, tá vendo? Por que é que elas ficam assim? Elas não podem ficar nunca na lateral assim, porque elas podem bater, elas podem se olhar, podem brigar, elas podem ser amigas, ó, lá de inimigas, lá de trás, aí vão brigar nessa hora. Então, não pode, tá certo? Então, aí tá o equipamento, para você ver. Cada local tem uma teteira, e aí esse leite vai por essas tubulações, e daí ele vai sendo direcionado para o processo de resfriamento, certo? Então, é um tipo de ordenha, tá? É um tipo de ordenha caríssimo, tá? Caríssimo. Então, a gente tem também essa ordenha paralela, tá certo? Essa ordenha paralela, se vocês observarem, é uma ordenha parecida com a Thunder, parecida com a espinha de peixe. Só que a paralela, as vacas ficam lado a lado. Aí vai dizer assim, a senhora acabou de dizer que se elas ficarem lado a lado, elas vão brigar? Observem que elas têm a cabeça, né? Elas estão ali, ó, presas por um canzil, aquela gradezinha que prende a cabeça da vaca, tá? Então aí ela não tem como se mexer. Ela fica encaixada aí até a hora de ela terminar. Os animais ficam lado a lado e reduzindo o espaço, porém dificultando a visão do útero e das tetas, tá? Então a grande desvantagem é porque fica lado a lado e fica meio que ruim visualizar essas os úberes e as teteiras, tá? Então vamos lá. A gente falou de pelo menos, tá? Pelo menos 6 tipos de ordenha. Só são essas? Não. Já tem outras novidades. Já tem umas as mais antigas, mas essas são as principais. Então é interessante que você lembre delas, né? A ordenha paralela, a tande, a espinha de peixe, qual a outra? A rotacional, certo? E a balde ao pé. Não sei que eu esteja esquecendo alguma. Então, esses são os tipos de ordenhas utilizados para retirar esse leite da vaca. Temos dois, paralelo, ó. Temos dois, mecanizada e manual. Da mecanizada, a gente viu pelo menos 6 tipos diferentes de ordenha, certo? E, afinal de contas, esse local, ele é limpo? Sim. Esse local precisa passar por um processo chamado de higienização. Nada mais é do que limpeza e desinfecção da sala de ordenha, tá? Dispor de sala de ordenha adequadamente construída e em bom estado de conservação. Essa sala de ordenha precisa estar bem conservada. Eu mostrei para vocês aqui em algumas ilustrações que elas são bem bonitas. Se você der uma olhada nessa foto aí, nessa ilustração abaixo, essa sala de ordenha parece mais uma parece mais um avião, né? A parte interna de um avião. Nesse setor de ordenha, onde você faz esse manejo das ordenhas, há uma necessidade abundante de água. Precisa dispor de abastecimento de água em quantidade suficiente. Tá? Toda hora está se utilizando água. Então, há necessidade. Água para lavar o fosso, água para lavar
mangueiras, água para lavar os tetos das vacas, né? Dá preferência a paredes lisas, azulejadas, sem saliência ou reentrâncias. O que é isso? De preferência, uma cerâmica que não deixe fenda, não deixe abertura. Porque como a gente está lidando com leite, mas também tem xixi da vaca, mas também tem o cocô da vaca, como todos esses são possíveis de contaminação microbiológica ou química, então é interessante que a parede seja lisa. Pode ser azulejada? Pode. Não pode ter fendas para acumular, certo, sujidades. É interessante isso, né? Certo? Fazer a limpeza do local ao final de cada ordenha. Parece besteira, mas é obrigatório, gente. Terminou uma sequência de ordenha, né? Eu peguei ali minha ordenha tipo espinha de peixe, coloquei 10 vacas, elas foram ordenhadas. Terminou, eu já vou botar as outras ordenhas. Não, eu preciso higienizar aquele local, tá? Lavar o piso e as paredes com jatos de água e a ajuda de uma vassoura ou um esfregão. Isso para tirar as sujidades que têm uma maior aderência, que ficam com dificuldade de sair com o jato d'água. Então, eu preciso desses equipamentos de limpeza também, certo? E quais são as tarefas que eu sou obrigado a executar quando eu vou começar a ordenha? Lembra, eu tenho que limpar tudo. E aí eu tenho que realizar algumas tarefas necessárias, tá? Para eu começar a ordenhar a minha vaca. Uma dessas tarefas é a desinfecção das tetas, né? A gente já falou isso. Preciso de água corrente, falamos no slide anterior, que a água corrente é abundância. Uma das utilidades é para a desinfecção das tetas, lavar a teta, né? E essa água precisa ser potável. Digamos que eu tenho uma fazenda e tenho uma lagoa gigante e retiro a água dessa minha lagoa para lavar os fossos, para lavar o local onde essa vaca é ordenhada. Para lavar o local, tudo bem. Para lavar os tetos da vaca, tem que ser água potável. Essa água tem que ser de qualidade. E o uso de hipoclorito de sódio. Hipoclorito de sódio, a gente sabe que é o quê? Água sanitária, certo? E aí eu tenho que fazer também alguns testes clínicos. Esses testes são bem interessantes, a gente vai se aprofundar nele. São dois. O teste da caneca do fundo preto e o teste da raquete. Ou ele pode ser chamado também de CMT. O que é o teste da caneca do fundo preto? O que é que chama assim? A vaca, antes de você colocar o teto nela, é obrigatório você inicialmente xiringar, né, dar uma apertadinha ali de leve, para que saia um pouco de leite. Esse leite, ele precisa ser analisado visualmente para saber se aquele teto está contaminado com mastite ou não. A vaca que tem um dos tetos infeccionado com mastite, esse leite ele tende a ser diferente de um leite de qualidade, o leite sem infecção. Então, esse teste da caneca, né, da caneca do fundo preto, nada mais é do que um copinho pintado de preto, em um copo específico, o fundo dele é preto, por isso que diz que é preto, para visualizar melhor quando você xiringar. Quando você for lá, então, o que é que você faz? Você vai lá, xiringa os 4 tetos, dá uma xiringada no copo, olha o leite. Se ele tiver bolinha, se ele tiver grômulo, se ele tiver glóbulo, se ele tiver formando esses, né? Aí, ao estiver coagulando, esse leite pode estar ruim, esse teto pode estar infectado. Então, é um teste rapidinho.
né? Que o cara vai lá, o operador vai lá, xiringa, olha, lava o copo. Xiringa o outro, olha mais um e olha o quarto. Então, ele faz esse teste para verificar se ele tem mastite. Porque existe 2 tipos de mastite que a gente vai conhecer. O teste da raquete, chama de raquete, a gente vai ver já já 2 imagens. Chama de raquete porque parece uma raquete daquelas de tênis, raquete de frescobol, certo? Que a gente brinca na praia. Só que no local onde batia a bola, na raquete, tem 4 canequinhas, 4 canequinhas não, como é que eu posso dizer? 4 perfurações locais. Por que 4? São 4 tetos. Aí então a gente vai lá, bota uma solução de um produto e bota essa raquete embaixo no local dos 4 tetos e aperta cada teto. E esse teto vai reagir, o leite que saiu desse teto vai reagir com o produto que está na raquete. Se mudar de cor, significa que aquele teto está contaminado. Olha, gente, que tanta loucura para você ter que acompanhar só para ordenhar uma vaca, né? Isso acontece na vacaria do meu avô? Não sei. Não sei da qualidade do leite da vacaria do seu avô, do seu pai, mas na indústria leiteira, certo? É obrigatório. Bom, então esses são alguns testes possíveis. São os 2 testes, da caneca do fundo preto e o teste da raquete. A gente também tem que se preocupar com a secagem dos tetos. Papel toalha descartável para evitar possíveis contaminação com outra vaca. Então não adianta um paninho, porque se você enxugou um teto de uma vaca com um paninho e aquele teto estava contaminado, ele vai contaminar o teto da outra vaca. Ou da própria vaca, que a gente sabe que são 4 tetos independentes, certo? Então, papel toalha descartável. Vocês viram no vídeo que nós mostramos, do balde ao pé, o senhorzinho lá mostrando um paninho que cada teta ele pegava um paninho limpo e lavava. É permitido? É. Só que vai ter um gasto desnecessário. Vai ter que estar lavando aquele monte de paninho toda hora, gastando sabão, e tem que fazer um levantamento de custo-benefício. Se não é mais negócio de papel toalha, do que estar lavando esses paninhos toda hora, certo? Diariamente, pode-se dizer, né? Tem que ter um cuidado também com esses tetos depois que você ordenha. Depois que a vaca é ordenhada, o orifíciozinho, né? O orifíciozinho final, a gente viu que tem esse orifício, né? Tem inclusive a esfínger do teto, né? O orifíciozinho final, ele fica dilatado, ele fica aberto, porque foi muito utilizado, e aí ele ocorre um dilatamento e ele fica exposto, ele fica aberto. E ele fica aberto por aproximadamente 1 hora. Então, é por isso que depois que essa vaca ela é ordenhada, bota-se ela para comer, para ela não ficar cansada e não deitar no chão para não contaminar o teto, né? Porque ele está aberto, o orifíciozinho está aberto, pode encostar no chão e um micro-organismo contaminar, causando mastite, tá? Então, um dos cuidados pós-ordenha é botar o animal em pé, certo? Que é mantê-lo em pé, com comida, ou então utilizar uma solução de iodo glicerinado. Iodo com parafina, né, com glicerina, mas é parecido com parafina, e aí vai lá e coloca no teto de cada vaca, um canequinho cheio de iodo com glicerina e vai colocando no teto de cada vaca. E aí, quando ele secar, ele vai criar meio que uma capinha, certo? Ele vai criar uma capinha protetora para fechar esse buraquinho. Olha que loucura, né, gente? Tudo isso para ordenhar uma vaca, certo? Então, aqui a gente tem algumas ilustrações, né? A gente tem aqui uma ilustração do teste da caneca. Talvez não esteja tão visível para você se estiver no celular, mas aí depois você acessando e abrindo
esse material está disponível lá em PDF, você pode abrir e ver direitinho. Mas eu tenho fotos maiores. Aqui é porque eu queria só mostrar a sequência. Então, você faz o teste da caneca, certo? O teste da caneca, que a gente falou, a caneca do fundo preto, né? Faz o pré-dipping, o nomezinho da pré-ordenha, da pré-limpeza e da pós-limpeza. Então, tem esse nomezinho característico. Pré-dipping é o iodo colocado antes, pós-dipping é o iodo colocado depois da ordenha, o iodo glicerinado, certo? Então, primeiro, você faz o teste da caneca. Esse teto já foi lavado. Segundo, você faz o pré-dipping. Desinfecta o teto com iodo. Terceiro, você faz a secagem do teto com papel toalha. Estava sujo de iodo? Então enxuga com papelzinho toalha. Depois, ao acoplamento do equipamento, a colocação da teteira. E terminou o processo de ordenha, faz o pós-dipping, que é aquele que eu falei anteriormente, que coloca iodo glicerinado para fechar o orifíciozinho, o buraquinho, né? Aquela mama, aquele teto, certo? Vamos adiante. Então, eu quero que vocês entendam o que é dipping, certo? Ó, dipping é a pré-ordenha, é antes de começar. Então, tem um nomezinho pré-dipping e tem um nomezinho pós-dipping, certo? O pré-dipping, do que se trata? Lavar os tetos, limpando especialmente as extremidades, usando mangueira de baixa pressão. Lembra, a gente falou, uma mangueira de baixa pressão, uma águazinha morna, já para ir dilatando os poros, para facilitar, né, a retirada desse leite, tá? Evita molhar o úbere. Por quê? Porque nele, se molhar demais a parte do úbere, é interessante lavar só os tetos, porque você vai enxugar só os tetos. Então, ter cuidado para não lavar a bolsa grande, tá? O úbere todo. Então, é interessante lavar só os mamilos, né? Que são chamados os tetos, tá? E aí, depois de lavar, uma mangueirinha de baixa pressão, porque não pode machucar, é muito sensível. A gente lembra que ele nem pelo tem, aqueles mamilos, tá? Aqueles tetos. Então, deve evitar molhar o úbere. Depois, você vai desinfectar o teto antes da ordenha. Você vem com iodo, tá? Um potinho com iodo, tá aqui na primeira fila, ó. O cara vem com um potinho do iodo e vai colocando iodo nos 4 tetos. Significa que eu fiz o processo de higienização? Sim. Lavei e sanitizei. Então, cada teto é higienizado. Olha que loucura. Se tiver 1000 vacas, então multiplique 1000 vezes 4, que são 4 tetos, então vai ter que fazer isso em 4.000 tetos, tá? Então, uma empresa de grande porte, ela tem uma estrutura muito mais, né, digamos assim, equipada para fazer esse tipo de situação, certo? Depois que eu fiz com iodo, né, o que é que eu vou fazer? Vou enxugar esses tetos para tirar o excesso de iodo, certo? Seca completamente os tetos usando papel toalha descartável. Pode o paninho? Como eu disse para vocês, veja o custo-benefício. Eu acho que o papel toalha é mais higiênico e é mais barato, certo? Não vai gastar água depois para lavar, você pode botar esse papel no lixo, tá? Lembrando que não pode papel toalha, não pode papel reciclado. Tem que ser papel toalha mais aquele branquinho, não pode ser papel toalha reciclado. Certo, gente? Isso é recomendação. E aí tá aí visível para você os testes clínicos, tá? O teste da caneta ou da caneca do fundo preto, tá aí no meio, na segunda ilustração, mostrando porque é pretinho o caneco, né? Ele precisa desse fundo preto
para que seja visível se não tem glóbulos ali, né? Porque tem que estar líquido. Esse primeiro jato tem que estar líquido. Então, retire os 3 primeiros jatos de leite, tá? Em uma caneca do fundo escuro e observe o seu aspecto. Se tiver alterado, com presença de grumos, que está falando que é esse glóbulozinho, se ele tiver uma cor muito amarelada e não treme, se ele tiver muito agoso, tiver com presença de pus, então ele é sinal de que aquele mamilo, aquele teto, ele está contaminado, ele está infeccionado. Qual é o nome da doença? Mastite. Mastite clínica. Então, ou seja, se o teto se apresentar esse tipo de leite, cada teto, e for visível a olho nu, é chamada de uma doença chamada de mastite clínica, certo? Porque existe outro tipo, que é a mastite subclínica, que não é visível a olho nu, onde é utilizado esse outro teste, o teste da raquete, certo? O diagnóstico é feito com uma raquete que é fabricada com 4 compartimentos para cada um do teto. Onde vai essa solução? Que solução é essa? Está lá em cima o nomezinho, ó. California Mastite Test, CMT. Então, é uma solução que é colocada dentro de cada compartimento, e cada compartimento desse equivale a um teto, a um mamilo. Observem na última figurinha, certo? Como parece uma raquete, que é quadradinho e tem um local para você segurar. Na presença da solução, quando a vaca estiver com mastite, o leite vai ficar com aspecto de gel ou com até formação de grumos. O aspecto será comparado com uma tabela padrão que vem acompanhado da solução. Observem aqui, ó, a pessoa, vamos lá na ilustração, a pessoa pegou a raquete, xiringou cada teto, então ele sabe que cada teto corresponde ao que ele colocou lá, depois ele coloca a solução de CMT, tá? Pode ser antes, aqui ele colocou depois ele vai olhar o resultado. Se tiver fora dos padrões, significa que esse animal está com mastite subclínica. Essa não é visível a olho nu. Pode muito bem essa vaca estar com mastite e não ser percebida. A mastite clínica é visível, vai ver lá o mamilozinho avermelhado, ou inflamado, ou machucado. Tá? Já na subclínica, não dá para perceber, certo? Então, esse é um exame que se faz. E aí tá a tabelinha que mostra, tá? Qual é o grau, quando dá negativo, quando dá fortemente positivo. A gente não precisa olhar esse detalhe, só para que vocês saibam que tem uma tabela. Então, depois que eu apertei um pouquinho de leite em cada parte da raquete, coloquei a solução, eu espero um pouco o resultado. Dependendo da reação que tiver ocorrido, vai dizer se é um falso positivo, se está negativo, se está fortemente positivo, certo? E aí essa vaca... E se esses testes derem positivo? A gente já falou aqui. Vaca com teste positivo de mastite é retirada do processo de ordenha. Não é permitido fazer. Professores, se foi só um teto, os outros 3 estão bom. Não importa. Não pode ser ordenhada de jeito nenhum. Ok? Vamos adiante. Bom, então eu já expliquei o pré-dipping, expliquei o resultado dos testes, como é que acontece esses testes, e aí eu terminei de ordenhar minha vaca, né? Eu acoplei a ordenhadeira, ela ficou lá 7 minutos, no máximo 12 minutos, aí terminou. Quando termina, é o processo de post-dipping, né?
que é aquele que o animal deve se manter em pé. Então, faz a imersão completa dos tetos, né? Esses mamilos que foram ordenhados, eles agora vão ser mergulhados dentro de uma solução com parafina e iodo, só que é chamado de iodo glicerinado. E aí é para pegar esse mesmo potinho, colocar o teto dentro, para que pegue o teto todo. E aí essa glicerina vai secar, tá? E vai ficar uma capinha protetora, fechando assim, provisoriamente, os mamilos, né? O orifício do teto, para que esse animal não venha a se contaminar, tá? E outro procedimento é dar alimento a essa vaca assim que ela termina, para que ela possa, ok? Para que ela possa, digamos assim, não, que ela possa se manter em pé, que ela não realmente não sente. Então, lembre disso. Um dos fatos de dar a comida à vaca assim que ela termina é esse. E outro também é que ela precisa voltar a produzir leite. E a gente viu que precisa de 500 litros para fazer 1 litro de leite. Então, precisa de 500 litros de sangue circulando, né, nas glândulas mamárias, nos quartos mamários, para poder produzir leite. Então, haja comida, haja água para essa vaca, para ela me dar mais leite. Certo? Pronto. Tirei tudo da vaca. Presta atenção. Agora nós vamos pegar esse leite. E esse leite vai para onde? Ele vai para um processo de esfriamento. Tanto faz se for na ordenha mecânica, tanto faz se for na ordenha manual, tá certo? É uma medida de grande impacto sobre a qualidade do leite. É importantíssimo isso. Qual é o principal aspecto? Baixar a temperatura do leite ao máximo, em menos de 2 horas após o término da ordenha. Então, se eu comecei a ordenhar 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, o leite que saiu dessa vaca tem que estar a 4 graus. Estou falando de 4 graus, quase próximo à área de congelamento. Só que o leite congela a menos, certo? Menos graus. Então, vamos lá. Por que isso? Lembra, o leite sai da vaca com aproximadamente 37 graus. Então, se você for lá apertar o teto da vaca e botar a mão embaixo, você vai sentir o leite bem quentinho, o leite morno, tá? Por quê? Porque é a temperatura corpórea da vaca. Então, o leite sai aproximadamente em 37 graus. E a gente já viu que a maioria dos micro-organismos são a uma temperatura ambiente, né? Essa temperatura de 30 graus, 35 graus, que são chamados micro-organismos mesófilos, né? Muitos desses micro-organismos estão ali nas áreas ou podem contaminar esse leite. Então, qual é a intenção? Inibir o crescimento desses micro-organismos. Ou seja, se uma temperatura de 37 graus favorece a multiplicação, favorece a proliferação, o que é que eu tenho que fazer? Baixa essa temperatura. Então, quando esse leite começa a sair da vaca e começa a entrar nas tubulações, ele imediatamente começa a reduzir essa temperatura, né? Por quê? Porque esse crescimento dos micro-organismos ocasiona a fermentação da lactose. A gente lembra que tem um açúcar lá, um açúcar riquíssimo da lactose, né? E o crescimento desse micro-organismo também faz degradar as proteínas, né? A caseína, proteína do soro, albumina, e também elimina as gorduras, né? O ácidos graxos presente ali. Então, é interessante que esses micro-organismos não venham a aumentar. Então, o que é que a gente faz?
reduz a temperatura, certo? Porque esses processos químicos também que ocorrem, os processos enzimáticos, a temperatura também é levada em consideração. As baixas temperaturas, a velocidade desse processo, o que é que acontece? Reduz. Então, se nós diminuirmos a temperatura do leite, nós já estamos aumentando a sua vida útil. Esse leite ele vai durar muito mais, certo? Então, é por isso que o que é que se resfria o leite, né? É isso, tá certo? Quais são alguns dos aspectos de se resfriar o leite? Devido à distância entre a fazenda e a empresa, se não for uma empresa que já seja montada dentro da fazenda, né? Entre o tempo de ordenha e o uso do leite, tá? Eu ordenhei ali um monte de vaca e eu não vou usar esse leite imediatamente. Então, por isso que eu resfrio, a aumentar a sua vida útil, certo? Serve também a inibir o crescimento bacteriano, já expliquei aqui detalhadamente, né? Os micro-organismos, principalmente mesófilos, adoram esse clima, né? Esse climazinho aí de praia. E aí vai encontrar no leite de 37 graus. O que a gente faz? Bota o clima da Antártida, né? O clima da Antártica, que é um clima bem frio. E aí não tem como o micro-organismo gostar. E se a gente tiver micro-organismos psicrófilos, que gostam de temperatura baixa? Os micro-organismos presentes no leite, a maioria deles são mesófilos. Certo, gente? Também outra vantagem é que prolonga o armazenamento na fazenda a diminuir os custos dos transportes. Certo? A gente vai conhecer para onde é que vai esse leite resfriado. O tanque recebe estoque o leite a granel. Esse leite vem em alta quantidade. Não é? Ou ele pode vir em baldes, né? A gente vai conhecer quais são esses tipos de balde, ou ele pode vir pela tubulação, certo? Então, qual é a função desse tanque? Baixar a temperatura, tá bom? Então, ele resfria até 10 graus na primeira hora. Então, esse tanque, na primeira hora, ele tem que baixar pelo menos até 10 graus. E já na segunda hora, ele já tem que estar com esse leite todo estocado em 4 graus. A gente tem uma ilustração aqui de um equipamento mostrando 4,2 graus, certo? Então, é importante essa relação da qualidade do tanque, do custo e do benefício. É um equipamento caro, tá? Aí o bichinho, né? Ele é um equipamento caro, é um equipamento de grande porte, é um equipamento que, se não tiver cuidado, a gente se afoga no leite, certo? Então, nós temos dois exemplos aqui, tá? Temos um com uma pá mecânica dentro. Essa pá é para estar sempre homogeneizando. Por quê? Se for leite de uma cooperativa, então vem leite de uma fazenda, leite de outra fazenda, leite de outra fazenda, são vacas diferentes. A gente viu que são vários os fatores que fazem alterar a composição dos nutrientes. Então, se tem vários tipos de leite, eu jogo tudo aí dentro desse grande tanque, tá? Então eu tenho que ter um agitador, que aí ele vai homogeneizar esse leite, tá? Então essa é chamada de homogeneizador. Então o acesso pode ser assim, né, aberto com essa tampa, certo? E aí você vai trazendo os garrafões e vão jogando dentro, vai trazendo os tonéis e vão jogando dentro. Ou pode ser da forma do lado direito. Ele é todo fechado, e aí a tubulação, vem uma tubulação por cima, que vem da ordenhadeira, e tem a tubulação de baixo, que já direciona esse leite a outro local. Então, aí são tipos de resfriadores, tá? Nós temos mais dois tipos aí, né? Um tanque em aço inox, né, inoxidável, um equipamento,
faz reduzir a temperatura, e tem um outro tipo chamado de meia canja, certo? Meia canja. Deixa eu ligar aqui está descarregando, por favor. Um momentinho. Ok, pronto. Então, aí nós temos mais duas ilustrações desses tanques, certo? Ok, deem uma olhada aí. Esse material vai estar disponível para vocês. Tá? A transferência para o tanque de expansão, como eu falei, pode ser manualmente, pelo balde ou latão, como está aí, ó, na maquininha. Abre a tampa desse tanque e vem com esses balde, com esse latão e vai jogando leite, quantidade a quantidade que vai tirando, né? A função dele, baixar a temperatura. Ou pode ser mecanicamente, que ele é todo interligado da ordenha mecânica até o tanque, tá certo? O tanque deve estar com instalação próxima ao acesso a caminhão e à ordenha, tá? Porque se eu precisar transportar esse leite, fica fácil eu acoplar as tubulações, tá certo? E ele precisa também estar próximo da ordenha, para que ele não tenha que circular tanto tempo, né? Esse leite para ser colocado, chegar até o tanque, não tenha que circular tanto tempo. A sala deve ter tamanho adequado, boa ventilação, facilidade de limpeza e manutenção, e facilidade de receber o leite e de coletar o leite. Então, nós estamos vendo aí uma ilustração de uma sala onde tem somente, exclusivamente, o tanque de resfriamento, certo? Porque ele realmente é o pulmão, né? Ele está recebendo tudo ali, certo? Após cada retirada do leite ou esvaziamento do tanque, é necessário uma limpeza criteriosa, que deve ser feita. Lá vem de novo, lá vem limpeza. Se vocês observarem, na indústria de alimentos, a limpeza, a higienização, acompanhando todos os processos. Então, faz o uso para lavar esse tanque. Usa água corrente, utiliza-se vassouras e escovas apropriadas. Quando a gente fala de apropriadas, é porque existe no mercado escovas apropriadas para esse tipo de procedimento. Não posso pegar uma vassoura que eu varri a casa, que eu varri um chão, que eu limpei ali o fosso, né? Que eu vá limpar isso, de jeito nenhum. Existem detergentes específicos, normalmente detergentes que fazem a eliminação de proteína, afinal de contas é rica em proteína e gordura, tá? Limpa o tanque com uma solução de água, uma solução com água e um detergente apropriado para a limpeza. Presta atenção a tampas e juntas de vedação, né? Essas tampas de borracha ou essas juntas de borracha, tá? Precisa limpar a válvula com a escova e verificar o estado das juntas de borracha. Falando da higienização externa do tanque, ok? Então, nós estamos falando aí, ó, dessas partes citadas, né? A parte da tampa, as partes das juntas de borracha, as partes de entrada e saída das válvulas, todas essas partes devem ser levadas em consideração, certo? Aqui, ó, limpe a válvula com uma escova e verifique o estado das juntas da borracha, porque caso essas borrachas estejam desgastadas, há necessidade de trocar. Tudo bem? Certifique-se que haja alimentação suficiente de ar fresco e remova o pó, feno, teias de aranha e outras possibilidades. Isso a gente está falando agora, ó, deste equipamentozinho aqui do lado direito. Ele tem que estar num local onde tem bastante ventilação. Há um excesso de circulação de ar. Tá? Então, um local que tenha bastante ventilação. Tem que ter cuidado com todos esses materiais que está presente na fazenda, né? Feno,
areia, folha, animais domésticos, vetores, praga, mosquito. Então, tem que ter cuidado. Esse equipamento, ele tem que estar sempre com muito cuidado, certo? É muito importante que você tenha cuidado nessa unidade de condensação. É esse daí que vai fazer o tanque diminuir a temperatura. E como é esse tanque, gente? Bom, é assim. É como se fosse um tanque dentro do outro. Entre os dois tanques, um dentro do outro, tem um sistema de resfriamento. Então, não toca leite ali. O que é que vai fazer? Esse sistema de resfriamento vai resfriar a parte interna e aí, por condução, vai resfriando o leite. Ok? E aí, lembrando que ainda tem um agitador. Tá? Falando aí, ó. Áreas a serem verificadas durante a limpeza do equipamento. Superfícies internas devem ser limpas, né? Ok? Locais escuros onde a água se misturou com gordura e ficou em gotas. Essa pá do agitador deve ser levada em consideração, deve prestar atenção. As paredes do tanque não pode ter riscas. Então, por isso que a escova é uma escova especial, porque não pode haver ranhuras, não pode estar arranhando, porque essas ranhuras pode acumular sujidades e contaminar o leite que foi guardado aí, tá? O tanque interno deve ser limpo sempre com uma escova, ok? Lembra de limpar a pá do agitador. Essa pá que homogeneiza, deixa todo o leite igualzinho, né? Independente de onde veio, certo? Então, muita atenção, né? Com relação a isso, tá? Já terminando, viu, gente? Tem calma. Mas as vantagens, né? Vantagem se esse tanque for de aço inox e se esse tanque for de outro, for de um material sintético. A vantagem do inox, não enferruja, fácil de limpar, fácil de montar, não arranha, a prova de choque e a prova de ácido. Do sintético, ele é mais leve, fácil de montar, é mais caro, né? É mais caro, difícil de limpar, tá certo? Arranha com facilidade. Então, o aço inox é mais interessante, tá certo? Então, terminamos aqui, ordenhas, tá bom? Obrigadíssima a todos. A nossa aula da tarde está se encerrando. Eu espero que vocês tenham um bom final de semana